today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa terceira parte da nossa videoaula sobre introdução à eletrodinâmica, né? Nessa parte de introdução à eletrodinâmica nós estamos falando a respeito de condutores isolantes, corrente elétrica, né? Definir com vocês já o que são condutores isolantes, o que é uma corrente elétrica, como nós vamos fazer para determinar a intensidade de corrente elétrica. Agora eu quero falar com vocês a respeito de algo muito importante, que eu já vi muito cair em vestibular, já vi cair em Enem, que é a relação do gráfico, né, da corrente em função do tempo, de I em função do T. Então, ou seja, para a gente falar a respeito do gráfico da corrente elétrica em função do tempo, né, aqui eu coloquei um gráficozinho, né, onde está mostrando que a corrente elétrica está variando de I1 até I2, né, passando o intervalo de tempo T1 para o intervalo de tempo T2. Beleza? Esse gráfico, ele mostra uma propriedade muito importante que está relacionado à área que é compreendida entre a curva e o eixo dos tempos. Tá? É claro, se eu estou falando aqui da área do gráfico, eu estou falando de um valor numericamente igual. Tá? Então presta atenção nisso aqui. Quando nós estudamos a corrente elétrica em si, e essa corrente elétrica está percorrendo um determinado condutor de eletricidade, eu posso ter uma corrente elétrica que seja constante e eu posso ter uma corrente elétrica que seja variável. Aqui nesse exemplo eu estou considerando uma corrente elétrica variável. Tá? Mas se fosse uma corrente elétrica constante, em nada mudaria. Por que eu estou querendo dizer que em nada mudaria? Porque se nós queremos determinar, por exemplo, a quantidade de corrente elétrica média que está passando por um determinado condutor de eletricidade, para a gente determinar essa quantidade de corrente elétrica média, nós temos que levar em consideração a quantidade de carga que está passando por esse condutor de eletricidade. Beleza? E se eu tenho um gráfico da corrente em função do tempo, como que nós vamos fazer para determinar essa quantidade de carga que passa pelo condutor de eletricidade? Para determinar a quantidade de carga que passa pelo condutor, basta nós calcularmos a área da figura. Beleza? Então, ou seja, para determinarmos a quantidade de carga que passa por um determinado condutor de eletricidade, basta calcularmos a área. Então a gente diz o seguinte, que a quantidade de carga em um determinado condutor, ela é numericamente igual à área do gráfico. Beleza? É claro, aqui eu tenho uma corrente elétrica variável, certo? E aqui eu tenho uma curva. Então, para determinar essa área, não é simplesinho, igual a gente faria como se fosse uma reta. Nós temos que aplicar um cálculo diferencial integral, ou seja, eu tenho que calcular, eu tenho que integrar essa área aqui embaixo. Tá? E a gente, lógico que a gente não vai fazer isso. Tá? Mas se eu tiver, por exemplo, uma corrente elétrica variável desse tipo aqui, então a nível de ensino médio, por exemplo, vocês não vão ter uma curva desse tipo, certo? Porque vocês ainda não sabem fazer a integral da área aqui embaixo. Então vocês vão ter basicamente uma linha reta. Aqui você tem um gráfico de I em função de T, certo? Aqui está mostrando que a sua corrente elétrica está passando de um valor I1 para um valor I2 em uma certa variação de tempo, T. Então, para você calcular a quantidade de carga que eu tenho aqui embaixo, basta você calcular a área do gráfico. Então, você pode dizer que, então, que a sua quantidade de carga é numericamente igual à área dessa figura geométrica aqui embaixo, que é um trapézio, ou seja, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Beleza? Quando você faz isso, o que você faz? Você está encontrando, então, a sua quantidade de carga. Se você encontra essa quantidade de carga, o que você pode fazer? Você pode determinar, então, a quantidade de corrente elétrica média
que passa por um determinado condutor. Então, ou seja, para se determinar a quantidade de corrente elétrica média que passa por um determinado condutor de eletricidade, tendo um gráfico de I em função de T, o que você tem que fazer? Calcula a área do gráfico, acha o valor de Q, e assim que você encontrar o valor de Q, o que você vai fazer? Você vai jogar na sua equação da intensidade de corrente elétrica, que é Q sobre ΔT. O que você encontrou foi calculando a área do gráfico, o ΔT você tem, é só você analisar o gráfico, você vai conseguir então determinar a sua quantidade de corrente elétrica média que passa por um determinado condutor de eletricidade. Belezinha? Pessoal, então para a gente finalizar os nossos estudos sobre corrente elétrica, para a gente finalizar essa parte de introdução à eletrodinâmica, eu quero falar com vocês a respeito dos efeitos da corrente elétrica. Ou seja, o que a corrente elétrica provoca ao passar pelos condutores de eletricidade, né? Então eu selecionei aqui alguns efeitos que a corrente elétrica vai ter, que é o efeito térmico, o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito químico e o efeito fisiológico, para a gente falar um pouquinho sobre eles bem rapidinho, para a gente definir esses efeitos da corrente elétrica. Então, ou seja, quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor de eletricidade, ela pode provocar alguns efeitos. Entre esses efeitos, eu tenho, por exemplo, o efeito térmico, ou também que nós chamamos de efeito Joule. Tá? O que é o efeito térmico ou efeito Joule? O efeito térmico ou efeito Joule é quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor de eletricidade e provoca o aquecimento desse condutor. Tá? Então, quando a corrente elétrica passa por qualquer condutor, um dos efeitos que ela provoca é o aquecimento desse condutor. E esse aquecimento é o que nós chamamos de efeito térmico ou efeito Joule. É o que faz, por exemplo, é o que explica o funcionamento do chuveiro elétrico, do forninho elétrico. Então, por exemplo, o seu forninho elétrico ele só funciona por causa do efeito térmico. Beleza? A corrente elétrica passa pela resistência do forninho, essa resistência aquece e através desse aquecimento é possível, então, assar um determinado alimento, um pãozinho de queijo, que não seria nada mal agora, né? E a mesma coisa o chuveiro elétrico, tá? A água do chuveiro elétrico ela só esquenta porque a corrente elétrica passa pela resistência do chuveiro e provoca o aquecimento dessa resistência. A água em contato com essa resistência aquece. Então, esse é o que nós chamamos de efeito térmico ou efeito Joule. O segundo efeito é o que nós chamamos de efeito luminoso. O que é o efeito luminoso? O efeito luminoso é quando a corrente elétrica passa por um determinado gás, por exemplo, né? E como consequência, esse gás emite luz. Beleza? Então, o efeito luminoso é quando a corrente elétrica passa por um gás rarefeito e faz com que esse gás emita luz. É, por exemplo, o princípio de funcionamento das lâmpadas fluorescentes. Aqueles anúncios luminosos, eles acontecem dessa maneira. Então, como que funciona uma lâmpada fluorescente? Você tem ali dentro da lâmpada você tem uma quantidade de gás rarefeito. A corrente elétrica passa por esse gás, ela excita o gás e através dessa excitação provocada pela corrente elétrica, o gás produz luz. Beleza? Outro efeito que nós temos é o efeito magnético. O que é o efeito magnético? O efeito magnético ela ocorre quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor de eletricidade e próximo ao redor desse condutor de eletricidade cria-se uma região de campo magnético. Tá? A gente vai ver isso especificamente nos nossos estudos de eletromagnetismo. Mas se você pegar, por exemplo, uma bússola e colocar uma bússola próximo de qualquer dispositivo elétrico que esteja em funcionamento, ou seja, que esteja passando corrente elétrica por ele, você vai perceber que a sua bússola ela vai ficar desorientada, ela vai perder a orientação. Por que ela vai perder a orientação? Porque ao redor do fio condutor, por onde está passando a corrente elétrica, vai criar-se então esse efeito magnético, esse campo magnético ao redor do condutor. Um outro efeito que nós temos é o que nós chamamos de efeito químico. O que é esse efeito químico? O efeito químico
é quando a corrente elétrica passa por uma determinada solução e, como consequência, ela provoca, por exemplo, uma decomposição. Ela provoca o que nós chamamos de eletrólise, tá? É o que acontece, por exemplo, durante a cromagem, a aniquilação. Vamos pegar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, uma solução de nitrato de prata e jogar uma corrente elétrica dentro dessa solução, você consegue separar a prata dessa solução. Você vai perceber que a prata ela vai se decompor e vai ficar no fundo do recipiente, tá? Esse é o efeito que nós chamamos de efeito químico. E para finalizar, que eu não coloquei aqui, eu vou colocar um quadrinho para vocês entenderem melhor, nós temos o que nós chamamos de efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? O efeito fisiológico, ele acontece quando a corrente elétrica passa através do corpo humano, passa através de qualquer organismo vivo. E como consequência, ela provoca o que nós chamamos de choque elétrico. Então, o efeito fisiológico é quando a corrente elétrica passa por um organismo vivo, provocando provocando o que nós chamamos de choque elétrico, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: quando a gente fala assim, uma pessoa morreu porque entrou em contato, tomou um choque, uma descarga elétrica de, sei lá, 30 mil volts. Presta atenção numa coisa. O que mata não é a DDP. O que mata não é a voltagem. O que mata é a corrente elétrica, é a amperagem que passa por ela. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode tomar um choque de 20 mil volts e não acontecer nada. Ela ter somente uma sensação de formigamento, tomar somente um susto. Enquanto uma pessoa pode tomar um choque, por exemplo, de 220 volts, 110 volts e morrer, tá? Então, ou seja, o que mata não é a voltagem, o que mata é a amperagem, é a quantidade de corrente elétrica que passa por ele. Então, o efeito fisiológico é justamente o quê? O choque provocado pela corrente elétrica ao passar por qualquer organismo vivo, beleza? E essa corrente elétrica, ela vai apresentar alguns efeitos. Isso vai depender da amperagem, vai depender da intensidade dessa corrente elétrica. Então veja bem, olha o quadrinho que eu vou colocar aqui para vocês. Presta atenção. De 1 a 3 miliampere, a pessoa ela vai ter somente uma sensação de formigamento, ou seja, não vai acontecer nada. Se a pessoa tomar um choque de 3 a 10 miliampere, tá? Essa pessoa ela vai ter um efeito que nós chamamos de eletrização, e essa corrente elétrica ela provoca alguns movimentos, por exemplo, movimentos involuntários, tá? De 10 miliamperes, nós temos um efeito que nós chamamos de tetanização. O que é isso? A passagem da corrente elétrica ela provoca contrações musculares e faz com que a pessoa, por exemplo, que esteja segurando o fio, agarre o fio e não consiga soltar, ou essa pessoa vai ser arremessada para longe, tá? Esse é o efeito da tetanização. 25 miliamperes, o que ela provoca? Ela provoca uma parada respiratória, beleza? Aí nesse caso a corrente elétrica ela atravessa o cérebro, por exemplo. Atravessa o cérebro e causa uma parada respiratória. De 25 a 30 miliamperes, ela provoca o que nós chamamos de asfixia. Aí, nesse caso, a corrente elétrica está atravessando o tórax da pessoa. De 60 a 75 miliamperes, nós temos um efeito que nós chamamos de fibrilação ventricular. E, nesse caso, a corrente elétrica ela atravessa o coração. Tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Esses são os efeitos da corrente elétrica. Nós temos os efeitos fisiológicos da corrente elétrica e isso vai depender da intensidade de corrente elétrica. O que mata não é a voltagem, é a amperagem. Beleza? Pessoal, finalizo aqui então os nossos estudos sobre a corrente elétrica, de introdução à nossa eletrodinâmica.
Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida que tiverem é só me enviar. Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.